Timoshenko repousar lá no céu, né? Que é o nosso guia aí, né? O professor Lebedev, né? Que deve estar lá do lado de Timoshenko. Mas tem cara que não gosta de cálculo. E a gente foi chamado para uma reunião por conta disso aqui, né? E aí teve uma discussão meio acalorada, né? Porque eu falei, não, mas isso aqui é que está acontecendo um fenômeno comum na mecânica estrutural. Qual é o fenômeno? É isso aqui, né? Ó, tá vendo aqui, ó? Esses dois caras estão aqui. Quando você faz isso aqui, você vê que um escorrega em relação ao outro. Isso aqui é o famoso cisalhamento na flexão, que você calcula a tensão de cisalhamento, que é o Q, força cortante, MS, momento estático, e o BJ, J, momento de inércia. Agora, se você colocar uma cola aqui, ou uma solda, ou parafuso, isso não vai ocorrer, mas você tem que calcular para ver se ele aguenta. É a mesma coisa, se você pegar aqui, por exemplo, e pegar este cara aqui, e soldar aqui, colar um isopor, e você fizer isso aqui, o isopor não aguentar, ele vai começar a trincar. E foi o que a gente falou, né? A gente falou, olha, isso aqui tá trincando porque você tem cisalhamento na flexão. Foi quando a gente ouviu uma frase assim, né? Mas isso aí não é estrutural, cara. Como é que você fala um negócio desse? Eu falei, mas você já combinou com a cinta? Precisa combinar com ela, né? Porque se você tem o trem aqui fletindo e a cinta tá todinha grudada nela, você precisa combinar. Falar, olha, quando o trem deformar, você não deforma, tá? Só tô te prevenindo. Porque assim você vai evitar que aconteça isso aqui, o cisalhamento na flexão. Depois de alguma discussão acalorada, né? A pessoa fala, realmente faz sentido. Então vamos fazer o seguinte, como é que você resolve o problema? Você faz isso por pedaços. De maneira que você quebra a continuidade estrutural. Ela não passa a trabalhar junto com a estrutura primária. Aliás, isso aconteceu nessa barcaça aqui, ó. Essa barcaça aqui, como ela sofre flexão, isso aqui passa a ser comprimido. E como você tem uma chapa aqui que localmente está sendo aplicada uma pressão do minério, e ela vai trabalhar junto do casco, isso aqui flambava. Instabilizava. Como é que você resolve esse problema? A gente pegou e trabalhou com seções. A gente vinha com isso aqui até uma certa distância, né? Fazia um arranjo para que o minério não saísse, fazia outra, de maneira que isso daqui não contribui para o momento de inércia da viga navio. A viga navio termina aqui, isso aqui é seccionado, não tem continuidade. Tá claro o que nós estamos falando? Para fechar essa conversa toda, como é que foi o modelo? Tem outra característica hidrostática que é interessante mencionar. O navio, quando você tem o casco, para os diversos possíveis calados, ele te dá propriedades devido à parte imersa do casco. Um desses caras é a famosa curva de Bonjan, que dá, né, a área imersa daquele casco para cada calado. Se você tem uma área imersa e tem uma unidade de comprimento, você calcula o volume de água deslocado e o volume por deslocamento unitário. Ou seja, por afundamento unitário, você tem uma reação, que no fundo é uma mola. Então você pode fazer, por exemplo, um modelo simplificado já no início do projeto, é você considerar um modelo plano, onde esses itens que contribuem para a resistência primária são colocados aqui, né, como se fosse um plane stress. Toda essa área que contribui com vés mais perfil vai aqui em cima e outra aqui vai aqui embaixo. E de posse da curva de Bonjan, você é capaz de calcular essas molinhas que estão aqui. Com isso, você tem uma informação extremamente relevante. Porque tendo o modelo pronto e você sabendo quanto que ele dá de força por afundamento unitário, você pode simular o caminhão aqui e o caminhão aqui e avaliar esse comportamento em que o convés está tracionado e o fundo está comprimido. E sabendo a tensão de compressão, você pode fazer já uma avaliação inicial da flambagem. E aí você tem a surpresa, né? Que esse tipo de espessura aqui, devido a essa situação extrema, não é aquela espessura que está na tabelinha da regra.
É por isso que o professor Liberato perguntou para mim: Ameline, você é engenheira papagaio, só usei tabela ou você usa cálculo racional? Você também calculei? Você usa teoria para projeto ou só tabela? Tá claro? Então, isso aqui é uma coisa que vale a pena, né? A gente sempre ter em mente, porque nós estamos falando do vagão, nós estamos falando do avião, nós estamos falando do submarino, nós estamos falando da asa do avião, né? Que localmente também é uma viga, que tem a parte de cima e a parte de baixo. Então esse comportamento primário, secundário e terciário está presente em todas as estruturas. Pegar um chassi, por exemplo, o chassi, a longarina tem um comportamento primário, tração e compressão. Só que na aba da longarina pode ter uma carga localizada. Isso tudo tem que ser considerado. Se você modela, por exemplo, o chassi inteiro em viga, ele nunca vai pegar essa pressão que atua na aba da longarina. Né? Sem contar a flexo-torção que nós já combinamos, já fizemos nos vídeos anteriores. Né? A possibilidade de ocorrer tensão normal na torção. Olha só. Então isso tudo é uma chamada de atenção, digamos assim, porque é muito comum nos projetos. Nem sempre você usa rigor. É claro que é importantíssimo, ninguém está falando mal de norma, pelo amor de Deus, né? Mas o que eu estou dizendo é que muitos projetos, a norma só em si, ela não permite você tirar a conclusão definitiva. Você tem que ter alguma coisa a mais. Ou seja, nós estamos falando de engenharia na veia. Né? Quer dizer, é que às vezes as pessoas falam, nós já falamos isso antes também, mas eu acho que é bom sempre ter isso como um mantra. Né? A teoria na prática é outra. Para quem não sabe a teoria, né? Porque nesse caso aqui, a teoria que resolve, não é a norma. Não é a regra da classificadora. Ou então você tem que fazer sempre a coisa igual o cara preconiza. Ah, mas eu não quero, eu quero usar uma outra aplicação. Eu tive uma ideia de transportar todas aquelas carretas por intermédio de barcaça, em que eu deixo isso aí lá naquele porto, aí o empurrador leva até outro lugar, o cavalo mecânico e tira. Ah, mas isso não está na regra. Então usa a teoria. Estão falando de elementos finitos. Tá certo? Aproveitar então para encerrar nossa conversa, porque esse tema elementos finitos tem sido, né, tem acompanhado a gente aí durante esses últimos 46 anos e 31 do NCE, né? Nós temos uma equipe no NCE que eu tenho a honra aí de ter montado a empresa há 31 anos e tenha uma pessoa que é fantástica, né? A Cláudia, que é engenheira, tive a grande honra de participar do mestrado dela, que ela desenvolveu sobre material composto, né? E é a nossa gerente de engenharia, né? E sócia do NCE, né? Então eu trouxe ela para a sociedade. Então nós temos uma equipe que desenvolve, mas toda a nossa filosofia de desenvolver projetos ou dar os treinamentos, né, são baseados aí, digamos assim, na nossa coleção, né? Elementos finitos à base da tecnologia CAE, que é o volume de estática e formulação dos elementos. Sem isso você não faz nada. A aplicação dinâmica, né? Toda a parte de vibrações naturais e forçadas, né? Para quem trabalha com vibração, torre eólica, como a gente desenvolveu há alguns anos o projeto, e a parte não linear. Porque o exemplo que eu dei ainda há pouco da estrutura terciária, se a chapa ela se deforma mais que uma espessura, né? Então a espessura de 10 milímetros, por exemplo, e o deslocamento aqui no centro dá mais de 10, é não linear. Então você tem que usar o módulo não linear do software, ou a teoria não linear. Quem é que decide isso? É o software? Não, é o usuário. Por isso que o cara tem que olhar e ver, né, as deflexões. Então tudo isso, né, a gente levou isso daí para várias empresas, treinou a Marinha, treinou a Iveco, treinou a Ford, treinou a Volkswagen, treinou a Fiat, treinou a Randon. Pô, a quantidade de empresas gigantescas que a gente treinou levando essa filosofia. Primeiro conceito. Nós temos um curso de estática, você fala, então tem que fazer todos? Não. Há uma série de aplicações que você resolve com análise estática, conhecendo a formulação dos elementos.
né? Dinâmica, não linear, fadiga e uso do software, né? Então isso aqui é uma coisa que pode ser feito, com isso é que você faz muita coisa. Ah, mas eu tenho um problema de vibração na minha engenharia. Opa, então você precisa do MEF2. Ah, eu vou calcular a estrutura e eu quero otimizar, porque principalmente estrutura de vagão. Nós otimizamos vários vagões de gôndola. Porque ele tem uma deflexão, né? Isso tem no livro de elementos finitos, toda a teoria, né? Depois, o software. Quer dizer, você só usa o software depois de saber a teoria. Por exemplo, a parte estática tem uma aplicação gigantesca. Eu vou te dar um exemplo, né? Fadiga. Tem gente que associa fadiga, ou dinâmica, perdão, a variação com o tempo. O que é um problema dinâmico? É um problema que varia com o tempo. Não, necessariamente. Teste de fadiga. A gente fez o truque do metrô de São Paulo, o cara ficava lá com 3 Hz, excitando a estrutura durante 3 milhões de ciclos. Pô, frequência natural 100, frequência de excitação 3. A frequência de excitação é muito menor que a frequência natural. Como o período é inverso da frequência, o período é longo. O que é um fenômeno que tem período longo em relação à frequência natural? É um fenômeno lento. Fenômeno lento tem força de inércia? Não. Então não é dinâmico, porque todo problema dinâmico tem força de inércia presente. Ou seja, a carga varia com o tempo? Varia. A tensão varia com o tempo? Varia. Tem fadiga? Tem. É um problema dinâmico? Não. Então toda a teoria, toda a simulação do teste de fadiga é feita por uma análise estática. Neste caso que eu estou citando. Agora, se a frequência for próxima, opa, aí você já entrou no âmbito da dinâmica. Você tem amplificação dinâmica, né? Então, normalmente, tem muito problema aqui que só resolve com a estática e formulação do elemento. Por isso que a gente é bem crítico em relação a isso. Às vezes você está treinando uma equipe de Baja aí, eu vejo gente fazendo isso. Isso é uma insanidade, né? E aí no segundo dia o cara está fazendo formulação dos elementos, quer dizer, fazendo malha, sem saber a formulação. Quer dizer, como o software é automático, isso é a mesma coisa que isso. Não faz sentido, né? Você só vai mexer no software depois de você conhecer a formulação dos elementos, para te dar o tamanho da malha e o comportamento físico. Parece aquela história que a gente já brincou em várias apresentações, né? Você está construindo, eu estou construindo lá no meu sítio, lá, casa e tal, você tem um monte de pedreiro e tal. Aí tu vê uma obra genérica, né? Assim. Aí tu chega pro cara e fala assim, né? A obra não anda. Aí às vezes tem 2 caras que fazem a obra andar, que é uma maravilha. Aí tu fala, o que tu tá fazendo aí? O cara fala, não estou fazendo nada. E tu? Eu ajudo ele. Falando isso, a diferença desse cara e desse cara. O cara que faz uma malha como essa, ele gosta de viver perigosamente. Mas por quê? Porque ele não sabe a teoria. Então é por isso que a gente tem uma maneira de falar, de fazer o desenvolvimento. É o conceito, depois o software, aí é o caso real. É o projeto do cliente em si. Isso a gente fez isso em vários lugares. A gente fica muito contente, porque isso aqui a gente já começou a fazer há 30 anos atrás. Algumas pessoas que estão usando isso, bacana, até passaram pelo NCE, olha só. Começaram assim, pegamos pela mãozinha, o cara como de estagiário, aí ficou, se formou, montou uma empresa, maravilha, tem espaço para todo mundo. Aí o cara cria uma pirâmide e fala assim, olha, nós estamos criando uma metodologia nova, teoria, software e os projetos piloto, chama de projeto guiado, vá. Agora passou por uma bola, né? É essa bola. Só que o cara faz uma intersecção das 3 e diz que aqui na intersecção é o conhecimento das 3 coisas ao mesmo tempo. Pô, mas isso só está aqui há 30 anos, pô. Quer dizer o seguinte, uma maneira higiênica de fazer isso é bacana, porque o NCE fica muito orgulhoso de ser uma empresa criadora de tecnologia e de ensino, inclusive. Mas normalmente as pessoas citam referência, né? Ó, isso aqui que eu estou fazendo, eu aprendi aqui, né? Eu comecei lá assim como estagiário, eu evoluí, aprendi tudo, depois me formei, fiquei uns 2 anos ali e tal, e agora eu estou fazendo isso. Mas não fala que isso aí é inédito, isso aqui é inédito há 30 anos. Né? A gente tem que, acho que é uma prática higiênica, né? Que nós temos muito cuidado no NCE com isso. Perfeito? Eu espero que esse tipo de abordagem
tenha chamado assim o despertar, né, para diversos problemas de engenharia que estão vinculados ao uso de norma, mas a norma não é a última verdade do mundo. Há problemas nos quais a teoria, né, como diria o professor Lebedev, ela tem que estar presente, porque você não vai resolver com a norma. Por isso que eu citei esse exemplo do navio. E já houve casos em que o navio partiu no meio, porque o cara usou a regra e ele fez uma outra aplicação diferente do que a regra preconiza. A embarcação é idêntica à que está na regra. Foi calculada igualzinho à regra. Só que foi esquecido que na hora de usar a aplicação, era essa daí que nós citamos. Tá claro? Muito obrigado, sucesso a todos.